Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura dupla bloco, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje é o nosso 51º dia. Nós vamos fazer a leitura dos capítulos 33, 34, 35 e 36 do livro de Números. Então, vem com a gente aqui para essa leitura e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, por favor. Isso é muito importante para que esse trabalho seja divulgado na internet. Ative as notificações ali clicando no sininho. Deixa já o seu like no vídeo se você acha que esse conteúdo é importante, pode transformar a vida de alguém. E agora nós vamos orar, pedir ao Senhor uma bênção na leitura da palavra de hoje. Tá bom? Então, vamos orar, pedir uma bênção ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na leitura da Tua palavra. Que nossos pecados sejam perdoados, Senhor. Que a ação do sangue de Jesus seja viva em nosso coração. Que o Senhor nos perdoe, nos liberte e nos renove. Nos dê o acesso à Tua presença. E que os mistérios da Tua eternidade sejam a nós desvendados nessa leitura. Nós assim oramos, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Números, capítulo de número 33. Então, assim nos diz a palavra de Deus. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro dia, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã, e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote e Ataavá. E partiram de Quibrote e Ataavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Queelata. E partiram de Queelata e acamparam-se no monte Sefer. E partiram do monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agidgade. E partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte de Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No primeiro dia do mês, olha, no 40º ano. 40 anos.
E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Or, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote, e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim, e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis. Porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la, e por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Louvado seja o nome do Senhor. Então, era para expulsar todo mundo. Todo mundo. Números capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Zaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais esse termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or, e desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas desse termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azarenã. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis de Azarenã até Sefã. E este termo descerá desde Sefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Lembra lá que a gente leu? Que foi antes lá do Jordão que eles pediram, porque tinham muitos gados, muito rebanho, e eles pediram para que a terra lá fosse deles. Versículo 15. Já 2 tribos e meia receberam a sua herança daquém do Jordão, de Jericó, da banda do Oriente, ao nascente.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli; e dos filhos de José, da tribo de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; e os da tribo de Efraim, dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; e da tribo dos filhos de Azel, o príncipe Aiude, filho de Selome; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão essas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homicida, que ferir alguma alma por erro. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades darei na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador de sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação
livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde tinha se acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas você não por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes, certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo de número 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de José, dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar essa terra a meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída na herança dos nossos pais e acrescentada à tribo da e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte na nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla e Tirza, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias dos de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor, pela mão de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós encerramos mais um dia de leitura da palavra do Senhor.
né? E não se esqueça, deixe nos comentários o vídeo, por favor, isso é muito importante. Não saia desse vídeo, não cancele esse vídeo, não feche esse vídeo sem deixar o seu comentário, sem deixar o seu curtir. Então coloca aí nos comentários qual versículo, né, da nossa leitura de hoje mais lhe impactou, mais profundamente te tocou. E qual a lição que o Espírito Santo te ensinou, que você deseja compartilhar com a gente aqui, aquilo que o Espírito Santo descortinou diante dos seus olhos. Fala conosco aqui nos comentários, por favor. E compartilhe com essa família, a família do Plaboc, aquilo que o Senhor tem te revelado. Tá bom? Então, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos ensinou na leitura de hoje. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pelo aprendizado da Tua palavra, Senhor. Te glorificamos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te glorificamos porque o Senhor tem segurado na nossa mão, tem nos feito aprender muito com a Tua palavra. Nós assim oramos, te louvando, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu ministério, a sua saúde e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura. Fique com Deus.